Bom, nós estamos em mais uma conversa Treta Conservadora. Hoje nós convidamos o Kleber, que também é uma liderança também com jovens na igreja dele. Ele vai se apresentar para nós e vai falar um pouquinho dele. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu ministério, o que você faz, né? Qual que é o seu trabalho também com jovens. Paula, eu sou já pastor há mais de 25 anos, na vida pública já na parte do Estado há 31 anos, acabei de aposentar, e já no pastoreio há 25 anos. Essa questão da vida política, da arte de viver nessa questão do mundo civilizado, ela faz parte da sociedade, faz parte da vida. E, na verdade, algumas pessoas ignoram ou querem ignorar a política como sendo parte da nossa existência, mas isso é impossível. A vida civilizada, ela traz direitos e obrigações. Então, quando você vai estudar, por exemplo, direito, a ciência do direito, você vai perceber que o direito canônico tem como base em quase toda a legislação internacional, com exceções dos países não cristãos. E você vai encontrar essa dinâmica de dizer isso aqui é saudável, isso aqui não é saudável. Com raras exceções, nós vamos encontrar no longo da história pessoas que têm uma mente já educada e própria para isso. Então não é o campo acadêmico, que propriamente dito, vai mudar a vida da pessoa no que diz respeito à civilidade, não é? Então nós encontramos hoje um grupo de pessoas, uma geração que sabe, aprendeu aquilo que é correto, aquilo que é certo, que tem os seus valores e princípios, mas que quando se vê de encontro com outras pessoas e propriamente dito fora de casa ou fora do ambiente congregacional de igreja, se vê em conflitos. Então o problema não estão naqueles que não pensam iguais a nós, ou aqueles que têm outras identidades. O problema está em quem não tem as suas convicções, uma vez que existem alguns atributos de Deus que se comunicam aos homens que são inquestionáveis. Por exemplo, matar, roubar, enfim. Não depende da pessoa estar vivendo num ambiente externo da igreja ou fora do âmbito familiar para ela perder esses valores. Agora, quando os valores e princípios da vida, da sociedade, da civilidade, eles são, por alguns, abandonados, o problema não está aonde ele está frequentando o momento. O problema está na falta de convicção. Então, nós percebemos hoje que em alguns locais o campus acadêmico deixou de ser a parte intelectual para formar profissionais, pessoas para a vida, para ser uma lavagem cerebral. E aí quem não tem convicção, quem não tem base naquilo que crê, acaba se deixando levar por isso. Por que algumas pessoas hoje estão perdendo a sua identidade? Talvez porque nunca tiveram. Verdade. Isso daí vem da base, né? Mas é convicção, Paula. Você estuda, você recebe a educação dos seus pais, não é? Então vamos lá. A escola, ela tem como objetivo trabalhar no intelecto, de fazer com que os garotos, meninas, desde pequena aprenda, desenvolva a parte intelectual. Mas quem é que dá a educação? Não é a escola que educa. Quem educa é pai, mãe. A escola vai trabalhar na parte intelectual, nos ajudar nossos filhos, netos, a crescer, de serem alfabetizados, etc. Agora, quando nós encontramos, por exemplo, essa carência, ausência de valores e princípios de educação, e nós terceirizamos isso, e esse é o problema, nós deixamos que fatores alheios àquilo que de fato é real, possa começar a trabalhar na base. Qual é o melhor local para se trabalhar, para desenvolver
um estilo de vida ou mesmo uma cultura? Na infância. E a gente encontra hoje decepcionantemente, uma situação em que a educação está sendo terceirizada. E aí dá no que dá. Hoje, vindo para cá, mais um caso grotesco, absurdo, em sala de aula, de pessoas que, no uso da sua formação de professor, trazendo uma posição obrigatória, achincalhada, ridicularizando quem pensa diferente dele no campo da identidade política. Então hoje dá a impressão que você, pensar diferente, você é um criminoso. E na verdade não é por aí. A gente respeita as opiniões, a gente respeita as opções sexuais, a gente respeita a opinião política, mas a gente precisa entender que o respeito exige também respeito para comigo, para com você. Então, se alguém gosta, por exemplo, de uma linha, de um pensamento, é um direito dele de pensar. Não significa que a minha discordância dele precisa partir para o campo de briga, de agressão física. Isso não vai mudar. O fato de eu pensar, por exemplo, nos meus valores cristãos como pastor, na minha obrigação, dentro das minhas atribuições quanto pastor, e sentar e conviver, seja no ambiente de trabalho, num campus acadêmico, num bairro onde moramos, com pessoas que têm entendimento diferenciado, isso não é para gerar em nós inimizade, mas respeito deve acontecer. O que está acontecendo hoje, no meu entendimento, é que, por parte de quem deveria educar, quem deveria orientar, está deixando por conta dos outros. E aí você corre o risco de pessoas mal intencionadas começarem a dizer que porcaria é certo e o certo é errado. E isso daí me remeteu uma coisa que eu li hoje também. Hoje eu li que aquela DiCaprio e a Anitta, né? Sim. Eles estavam numa festa e aí eles estavam falando que os jovens têm que ajudar, têm que tirar título de eleitor para mudar o Brasil. E eu fiquei pensando isso que você falou. Agora, quem determina o que o que os seus filhos têm que fazer é a Anitta, que não mora mais no Brasil, e o DiCaprio, que nunca morou no Brasil. Então, assim, eles falam, olha, jovem, vocês tiram o título e votam em quem eu tô mandando. E aí eu pensei, e os pais esses? Ela acha que esses jovens não têm mãe, não têm pais, né? É a terceirização. Realmente é isso que você está falando. Paula, vamos partir por alguns pontos. Primeiro, se eu posso ser responsável para conduzir para um destino o líder de uma nação, de um município, de um estado, se eu tenho maturidade para eleger um representante governamental, eu estou deixando claro que eu sei discernir o que é certo e o que é errado. Beleza. Mas dentro dessa linha, eu não sou responsável para assumir as minhas condutas criminosas. Então, como é que funciona? É 2 pesos, 2 medidas? Como é que é? Ou o pau que bate no Chico não bate no Francisco? Já que eu posso, digamos, um exemplo, alguém que é menor de idade, que não tem ainda o seu título de eleitor, que esse questionamento do senhor DiCaprio e da moça, Anitta, que quer colocar isso como solução dos problemas, eu só queria pontuar um primeiro tópico seguinte: quem tem discernimento, maturidade para eleger um representante, também tem maturidade quando pega um veículo e sai em alta velocidade, mesmo sendo menor de idade, e ser responsabilizado pelos seus erros, e não mais como menor infrator. Um menor de idade que pode votar para eleger um representante seu, qualquer que seja a esfera, também é responsável quando ele tira a vida de alguém, seja da maneira que for. Então, a questão de ele, para votar, ele pode ser considerado capaz, mas não é capaz para ser penalizado das suas condutas. Então, você percebe que o discurso de algumas pessoas, no mínimo, está faltando coerência, para não dizer verdade e para não dizer a má intenção que tem por trás disso. Segundo,
É muito fácil você falar sobre que os jovens precisam tirar, e eu concordo que nós precisamos trabalhar na educação. É a base de tudo. A educação precisa. A questão é, desde quando algumas pessoas estão sentadas nos seus tronos, nas suas condições financeiras, tem esse mesmo entendimento com os necessitados, esse entendimento com, por exemplo, acabamos de sair de uma pandemia e me parece que eu não encontrei muita coisa de algumas pessoas em doações a comunidades que precisavam, a alguns profissionais que perderam os seus empregos, etc. e tal. O discurso vazio não transforma. Nós estamos vivendo um problema atual da falta de identidade de um líder, não um líder como nós estamos estudando agora. Os movimentos sociais, eles acontecem direto, a história está provando isso. De tempos em tempos, nós percebemos uma revolução social e algumas etapas da vida. Por exemplo, agora, os movimentos de rua têm força. Já existiam, tiveram o seu valor. Mas perceba que após passar alguns movimentos de rua, reivindicam-se, por exemplo, sobre alguma condição. Para-se tudo, alguns vão para o extremismo, inclusive alguns desses menores que as pessoas estão conduzindo, que quebram comércio dos outros, que agridem pessoas, que põem uma touca ninja no rosto para não ser identificado, mas querem ser respeitados. Então eu ponho um pano no rosto, agrido os outros, quebro as coisas dos outros, mas eu não tenho a coragem de mostrar o meu rosto para que eu possa também responder pelos crimes que cometo. Mas algumas pessoas acham que eles têm maturidade, então, para algumas coisas. Mas me parece que está faltando um pouco de equilíbrio em quem diz assim, ou um pouco de verdade. Agora, imagine você, Paula, que dentro disso que nós estamos conversando, nós consigamos ter hoje um movimento social que no dia seguinte, depois de conseguir aquilo que se reivindicou, dê continuidade. Porque não é isso que tem hoje. Hoje você tem um movimento, passeata, um monte de questões, etc. e tal. No dia seguinte, cada um para a sua casa, cada um para o seu trabalho. E aquilo que se conquistou no dia anterior, ainda que seja lícito, não é? Ou até mesmo não era aquilo que a grande maioria pensava, mas o movimento acabou conduzindo para aquilo. Qual é o resultado prático que nós temos visto no dia seguinte? Faz uma passeata, faz uma paralisação, agita tudo. No dia seguinte, cada um para a sua vida, cada um para a sua casa, e aquilo que se conquistou não dá continuidade. Então você percebe que está faltando o quê? Ué, não era isso que você estava exigindo? De repente nós estamos encontrando uma área onde as pessoas querem, debaixo de pancada, debaixo de violência, debaixo de grito, debaixo de fake news, debaixo de desrespeito, mudar o planeta, sem que haja educação, sem que haja a responsabilidade. Daí você encontra, do seu exemplo que você acabou de dizer, pessoas que estão sentadas nas suas fortunas, que me parece que de cultura e de educação está faltando algumas coisas, né? Então, se eu permito, Paula, que quem não tem o mínimo de senso, de coerência, me dite as regras, não será o campus acadêmico que vai mudar a história, né? Gente, eu acho isso muito triste, porque eu penso igualzinho você, mas eu penso ainda um pouquinho mais à frente nessas questões. Os governos vão passar. Sim. E os movimentos deveriam continuar. Isso. Entendeu? A ideia disso, desse bate-papo, desses encontros com líderes, é isso. Fazer um movimento constante. Porque nós não temos quem nos representa. Se você já pensou, as nossas famílias estão sendo atacadas, porque as nossas famílias Sim. hoje estão sendo atacadas. Porque você tem uma família tradicional, nós já escutamos isso de um líder que que falou assim, olha, está ultrapassado. Então, você vê isso se seu filho vai para a escola e se ele não se adapta àquilo que eles acham novo, né? O seu filho não serve. Então, é assim, se nós não começarmos a buscar esses valores, né?
lutar por princípios que nós acreditamos, não adianta de nada. Paula, eu queria entender uma questão. Você já percebeu que o mundo está cheio de crítico? Uhum. Mas quando você vai olhar o currículo dos críticos, você é formado em quê, meu jovem? O cara não é formado em nada, não tem construção de nada, não realizou nada, mas é crítico. E aí vem um setor das áreas da sociedade, e o que aquele camarada ou aquela pessoa falou passa a ser o correto. Mas por que aquilo é o correto? Porque o sujeito lá do exterior ou daqui nacional, ele tem uma projeção social por causa de uma rede social ou por causa de um canal de TV ou sei lá, ou a razão, e ele passa a ser tido como certo. Então, veja, é certo porque o cidadão ali pensa desse jeito, e eu que penso o contrário, eu estou errado. Qual é o critério que se adota para a opinião de alguém ser a real? Então você encontra uma coisa que não tem sentido. Alguém que é crítico de cinema, mas não fez cinema. Alguém que é crítico de segurança pública, mas não tem uma especialização em segurança pública. Alguém que é crítico da saúde, mas não tem uma formação em saúde. Não construiu nada. E o mais absurdo é que algumas pessoas criticam, mas também não traz solução, porque criticar é muito fácil. Sim. É muito fácil eu trazer para você uma crítica contra esse microfone, contra o pedestal, mas tá bom, o que você pode colaborar para melhorar? Porque você já esteve nessa posição e você não construiu, pelo contrário. Então o que nós encontramos hoje, dentro daquilo que você está dizendo, é que existem realmente pessoas que criticam e falam assim, o seu conceito é ultrapassado. Por que o meu é ultrapassado? Então, se nós pegarmos a Constituição dos Estados Unidos, que ela veio por longos e longos anos, ela é consuetudinária, e não há necessidade, nunca houve a necessidade de tantas coisas que nós temos como aqui no Brasil, e ela caminha numa democracia todos esses anos, e não há necessidade dos abusos que nós vemos aqui para que as coisas funcionem. Então, nós encontramos, por exemplo, pessoas que são de pensamentos, seja lá a sua identidade, que acha que pode colocar o dedo no meu rosto, no seu rosto, e você está ultrapassado. Bom, você pensa o que você quiser. Se eu quiser dizer que isso aqui é desopor, se você acha que é desopor, é um pensamento seu, mas de fato não é. Mas você não pode me obrigar a querer declarar, isso aqui é desopor, quando é madeira. Então o que a gente está encontrando hoje é um discurso vazio, um discurso sem qualquer base de valores e princípios, no mínimo justos. Quer respeito? Me respeita. Você quer segurança? Colabora com a segurança. Agora, quando você desrespeita os outros, é tido como um direito seu de expressão. Mas quando eu digo a você, eu não concordo com o seu ponto de vista, eu sou taxado de tantos adjetivos. Sim. Eu estava conversando com um sobrinho meu, né, que a maioria está na idade Sim. de universidade. Aí nós estávamos conversando e eu falei assim para ele, mas por que você não se posiciona dessa forma? Aí ele falou para mim, tia, eu vou perder meus amigos, já perdi amigos por conta disso, então eu prefiro não me posicionar. E em relação a isso, Kleber, o que a igreja agora, né, pode fazer? O que a igreja, você acha que a igreja tem feito ou não tem feito? Porque por muito tempo também, eu me incluo nessa, né? A gente não discutia política. A gente tinha uns negócios assim, política, futebol, religião, a gente não discute. Então, o que você acha que a igreja tem, assim, tem deixado de fazer, ou que a igreja já está fazendo para poder atingir esses jovens? Paula, duas coisas. A primeira colocação sua aqui. Quanto ao exemplo que você citou de um familiar seu. Os pais não ensinaram que o mundo é feito de escolhas? Que na vida nós sempre vamos ter que decidir? Sempre. Se eu pegar um princípio bíblico, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Por que caiu o teu semblante? Se você fizer o bem, vai ter aceitação para você. Se você fizer o mal, as consequências também virão. O próprio Deus, quando fala com Caim, diz, olha, você precisa escolher o que você quer. Então, voltando, Paula, eu não preciso
achar que se eu tomar uma posição eu vou perder os meus amigos, então eu vou manter aquela posição para ter os amigos. Vamos deixar bem claro que está faltando dentro de casa o básico, ou seja, olha, prepare-se, viu? Porque um dia você vai ter que escolher se você vai querer continuar solteiro, se você vai querer casar, você vai precisar escolher a profissão da vida, você vai escolher o esporte que você quer, ou seja, a vida exige de nós posição. Lembrando que a conta, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Se eu escolher hoje errado, mais cedo ou daqui a um tempo, as minhas escolhas vão trazer as consequências. Primeira coisa. Então, quando eu vejo alguém dizendo assim, e eu lamento por isso, se eu tomar essa posição, eu vou perder os meus amigos. Então, veja bem, você vai mudar de torcida de time por causa dos teus amigos. Você vai mudar de gosto musical por causa dos teus amigos. Você vai deixar de comer o que você gosta por causa dos teus amigos. O mundo, em todos os sentidos. Religião, se você quiser não acreditar em Deus, se você quiser comprar uma calça jeans ou não, se você quiser usar um vestido ou não, se você quiser comprar um celular X ou Y, o mundo vai ter escolhas. E a gente precisa trabalhar com os nossos filhos, nossas crianças, e dizer para eles, olha, você precisa estar com isso bem centrado na sua vida, o que é certo e o que é errado. A igreja, Paula, a igreja tem um papel fundamental de mostrar o caminho dentro do cristianismo daquilo que é certo e errado. A política está inserida. Se você pegar homens como Samuel, José do Egito, Moisés, você vai encontrar, tanto no Velho Testamento quanto também no Novo Testamento, a questão da área de política envolvida. Então, quem diz assim, a igreja não se envolve com isso, a gente precisa pegar uns textos bíblicos, então, alguns livros bíblicos, e ignorar a história, não é? Porque isso faz parte da vida. Se você pegar os 10 mandamentos, a parte que o Senhor fala com Moisés, trazendo isso para o povo de Israel, você já vê ali, aquilo ali tem um estatuto para ser seguido. Se você pegar o livro de Levítico, é um estatuto para ser seguido. Como é que alguém vive em sociedade se você não obedece algumas coisas? A igreja, por um tempo, Paulo, como você falou, e eu respeito os mais antigos, ela não tinha tanta necessidade de se ater à formação também disso, dar um valor maior para isso. Porque até então nós não víamos tanto radicalismo quanto hoje. Você podia até falar, hoje não. Hoje, se você falar, você é ameaçado. Sua liberdade de expressão, o direito garantido pela Constituição, basta alguns homens ocuparem um determinado cargo público, principalmente alguns que são nomeados de cargo vitalício, que discordem da sua opinião, já te manda até prender. Pega-se a Constituição, pega o Código Civil, o Código de Processo Penal e etc. e tal, ignora. Vale o que se pensa. Nós assistimos uma CPI há um tempo atrás, que o presidente da CPI falava assim, não é o que manda ali, é o que eu quero que seja feito. Eu fiquei ouvindo aquilo ali e falei assim, como é que é? Então, todo o ornamento jurídico não vale mais. A opinião pessoal de um cidadão que talvez passou em frente a alguma faculdade de direito, vem trazer procedimentos para dentro de um processo jurídico dizer que não vale nada, o que vale é a opinião dele. É o que nós temos hoje. A igreja tem um papel fundamental de mostrar o que é certo e o que é errado. Dentro do cristianismo, nós aprendemos que há um caminho e consequências. E que dentro da nossa visão bíblica, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ponto. Qualquer coisa fora daquilo que é taxado na Bíblia de valores e princípios, eu vou ter que assumir minha responsabilidade. Como líder, eu não posso simplesmente dizer assim, não, querido, não vamos nos envolver com isso. Porque você disse que há um tempo atrás, e é verdade, a sociedade ela tinha dois pensamentos diferentes. Então, atletas, profissionais da área de cinema, da área da dramaturgia e algumas profissões recebiam títulos de não compatíveis com a fé. Qual é o melhor lugar para se ter um cristão? Não são exatamente nos lugares onde precisa ter gente correta, gente de princípio. Não estou dizendo que quem não é cristão não tenha. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, saber o que é certo, termos em nossa mente aquilo que é correto, para que amanhã, quando eu estiver num cargo, você num cargo, seu filho, meus netos,
eles saibam discernir. Quem você prefere que julgue um processo seu? Um justo ou um injusto? Não é? Quem você prefere que seja secretário, ministro da saúde? Um justo ou um injusto aos olhos da Bíblia? Então não adianta eu orar e pedir que Deus faça o sobrenatural, porque o sobrenatural está com Deus, o milagre está no andar de cima, mas a ferramenta sou eu. Sou eu que, quando estiver dentro das minhas responsabilidades, num púlpito ou num cargo público externo, eu preciso saber, não vou aceitar esse dinheiro, não quero essa proposta, isso é sujo, é corrupto, eu não vou assinar de acordo com esse pensamento, porque isso vai contra os valores da família e da fé. Agora a igreja está sendo taxada por algumas pessoas, inclusive alguns criminosos, que se acham no direito de estarem por aí, de estar intervindo. Não, a igreja não intervém em nada. A igreja ora e a igreja vota. E nós mostramos o caminho. Mas o pastor não está na urna com o camarada. O padre não está na urna com quem vai votar. Você mostra o que é certo. Agora, o que eu não concordo, isso eu tenho o direito de pensar, é que a Bíblia diz que bem e o mal não dá para andar junto. Precisa ter escolha. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Alguém que defenda, por exemplo, o crime, alguém que defenda o aborto, alguém que defenda outras coisas que a Bíblia condena, como é que eu posso se dizer que sou cristão e eu defendo uma bandeira daquilo que vai contra a Bíblia? Era uma pergunta que eu ia fazer, mas você já respondeu, que é justamente isso, né, Kleber? Como o cristão se diz certo, assim, vamos falar da esquerda, que defende tudo isso, né? Por isso que eu falo, jovens, acordem, olhe a diferença, ainda mais os jovens cristãos. Gente, não tá na palavra, né? Não tá dentro do princípio, não é para você, né? Não é porque o amigo, o coleguinha tá falando que isso é certo. Não tá dentro daquilo que você aprendeu, dentro dos seus princípios. Não dá, os princípios não podem ser corrompidos. Paula, você, nós, a equipe está envolvida no projeto aqui, saímos para a rua, vivemos em sociedade. Oferecem droga, acesso fácil. Todo mundo sabe que droga faz mal. Ponto. Indiscutível. Todo mundo sabe que droga é um problema. Usa quem quer, compra quem quer. Todo mundo sabe que pegar o carro, dirigir falando ao celular também é errado. Faz quem quer. Responde por isso. Dirigir alcoolizado, embora essa penalidade no Brasil está muito a desejar, mas quem assim faz sabe que está errado. Veja, Paulo, dizer direita ou dizer esquerda já suscita guerra. Já vai vir comentário aí. Mas vou te dizer, Paula, a vida não é feita de escolha. Nós não acabamos de falar que a vida é feita de escolha. Se isso aqui vai contra a minha fé cristã, vai contra os meus valores e princípios, acabou a conversa. Se você não é capaz de respeitar a minha opinião, você não é meu amigo. Você não é minha amiga. Então você pode torcer para o time de futebol que você quiser, você pode gostar de feijoada e eu de pizza. Um pode gostar do amarelo, o outro pode gostar do verde. Até aí caminhamos, tranquilo. Mas quando os valores e princípios são atacados, eu prefiro ficar com aquilo que é verdade, para mim, que tem peso. Então, sua colocação é, como pode alguém dizer ser de Cristo quando apoia pessoas que vão contra os valores e princípios de Cristo? Eu diria para você, não há uma conversão. E não adianta vir com conversa, pode reclamar, pode xingar, pode falar o que quiser. Não há. É simples, é simples. Adultério é errado. Errado. Não é porque eu estou com aliança ou sem aliança. Se eu estou longe ou perto da minha esposa, eu sei o que é certo e errado. Não é porque eu vou num congresso, porque eu ando na rua, que alguém vai me chamar para um almoço, o pessoal vai vir aquela conversa, eu vou, mas a maioria foi. Não tem nada que ver com a maioria. Eu tenho uma identidade, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios. Agora, eu tenho conhecidos
que eu achava que eram meus amigos, porque, Paulo, além do Roberto Carlos que diz que quer ter 1 milhão de amigos, eu acho muito difícil, porque se você contar, não sei agora, se perguntar aqui, você tem 5 amigas, Paulo, ou 5 amigos? 5 amigos, com A maiúsculo já. Eu tô pensando, então, já demorou, tá faltando oxigênio no cérebro, já vi que é difícil, Paula. Aí, quem é teu amigo, as coisas são diferentes. Então, por exemplo, o sujeito entra lá no status do meu celular e vê lá, hoje às 18 horas, Santa Ceia do Senhor Jesus. O cara vem me criticar, porque, querido, é o meu direito, eu penso assim. Mas isso não dá o seu direito de me agredir, de me xingar. Mas as últimas eleições, algumas pessoas que eu achavam que eram meus amigos, deixaram de falar comigo, sem que eu ligasse para elas, sem que eu questionasse elas, simplesmente porque eu coloquei o brasão da República no status do meu celular, e aí eu fui taxado de um monte de coisa. Pergunta é, eram teus amigos? Nunca foram. Talvez eu tivesse iludido. Eu tenho pessoas que eu amo muito e que, assim, deixaram de falar comigo por conta do meu posicionamento, né? Sim, e eu achei uma pena mesmo, porque eu amo muito. E, assim, família, né? Eu escutei pessoas falarem, olha, eu não vou mais te seguir, porque você pensa assim, mas eu continuo sendo a mesma Paula, sabe? Não mudou. A única coisa é que os meus princípios, os meus valores são inegociáveis. Então vamos lá, Paula. Você vai comprar pão numa determinada padaria. O pão é ruim, você nunca mais vai comer pão na vida, porque aquele pão naquela padaria não tá bom. Você muda de padaria. Se você vai abastecer o carro em um determinado posto de gasolina e o combustível ali não é legal, você vai tacar fogo no carro, não vai andar mais de carro, porque não, você muda de posto, você toma alguma posição, mas você não ignora algumas coisas. A igreja, Paula, a Bíblia e a igreja precisam andar aqui, ó, num caminho só. Isso aqui é a raiz, isso aqui é inegociável, perfeito? Costume é uma coisa, a sã doutrina é outra coisa. Estatuto perpétuo que a Bíblia diz é outra coisa. Então, eu posso conviver com pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes, opções diferentes, mas não significa que eu tenho o direito de ofendê-las, de ridicularizá-las, de excluí-las. Não. Agora, dentro dos padrões bíblicos, para ser um cristão genuinamente convertido e transformado, a Bíblia diz quem deve ser, quem não pode ser. Se tem alguma coisa que a Bíblia é peso para você, então, de fato, Cristo não é tão relevante, não tão importante para você. Por isso que os líderes religiosos têm obrigação de ensinar a palavra de Deus. Não significa que todos que escutam e que estão reunidos no mesmo lugar, estão no mesmo espírito, na mesma fé. Então você vai encontrar, Paula, Jesus Cristo escolheu bem 12, e um dia ele fala assim, um dentre vós é o diabo. E como Jesus não fez o que Judas queria, Judas tomou também o caminho. Eu acredito que, independente de Judas ou não, a missão, o projeto salvífico do Senhor Deus, através de Cristo, isso ia acontecer. Mas vamos falar, Cristo foi o melhor mestre, o melhor missionário, o melhor pastor para eles, o melhor teólogo para eles, o melhor orientador, e, no entanto, aconteceu o que aconteceu por alguns. O problema não está em Deus e nem na Bíblia. O problema está numa falsa conversão. A Bíblia, aliás, traz sobre isso. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Por que nós estamos encontrando uma polarização hoje? Por falta de identidade. Paula, desculpa, mas eu convivo com pessoas que bebem, que fumam, que têm desvio de conduta na área conjugal, e eu consigo respeitá-los, e eles me respeitam, não há palavrão, não há xingo, mas é a opção deles, é a vida deles, eles sabem quem eu sou, eu sei quem eles são, e eles não vão me mudar. Eu não vou passar a usar droga porque eu vou jogar bola com alguns colegas, jogar basquete com algumas pessoas, e eles usam droga, eu vou ter que usar. Para aí, meu irmão, o problema não está neles, está em mim. E o que você deixaria de conselho para os jovens hoje? Paula, primeiro, para os jovens no geral, vão para a escola para estudar. Vão para a escola para estudar. Não perca o seu tempo com quem não produz nada. Vão para a escola, estude, aproveite o tempo para estudar, para crescer.
deixe que as coisas secundárias, que são por parte de alguns, aconteçam no devido tempo. A gente não vai para a escola para aprender a usar droga. A gente não vai para a escola para ter iniciação na vida sexual. A gente vai para a escola para aprender, seja na faculdade, no mestrado, doutorado, enfim. Segundo, dentro da igreja e para os jovens cristãos, busque a Deus de verdade, tome uma posição em Cristo Jesus, pare de frequentar templo, no sentido de estar dizendo o que é, e assuma a sua identidade com Cristo, e não viva uma vida dupla, porque o que a gente encontra hoje é um monte de gente, agente secreto, e alguns agentes secretos do inferno, não é? Que dizem que são e na verdade não são. Então, meu irmão, tome uma posição em Cristo, e assuma, porque na verdade eu fecho com você dizendo o seguinte, foi Jesus que falou, não fui eu. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Acredito que alguns não. Porque o nego bate o pé, o cara já muda até de time, pô. Sim. O cara gosta de samba a vida inteira, como eu. O cara gosta de forró. Aí o amigo fala, mas que você é ultrapassado. Agora surgiu uma moda dizendo que quem gosta de café da manhã é ultrapassado. Ah, vai caçar assunto, rapaz. Eu gosto de café da manhã, se eu quero comer pão com manteiga, não, porque não pode mais falar. Que uns conceitos que você fica assim, você é ultrapassado. Dá licença, rapaz, se eu gosto de comer torresmo, se eu gosto de comer farofa, isso é uma coisa minha, um direito meu. Não, mas você pensa diferente. Mas isso é que é legal da democracia. Isso que é bacana, isso não é bacana. Não é, a gente pode tomar café junto, você pede um pão com ovo e eu peço um pão com linguiça. Qual é o problema, ué? Eu quero leite com Toddy gelado. Até esse termo, voltando só um minutinho antes de acabar, esse negócio de direita e esquerda, eu não gosto. Eu falo que assim, que eu gosto de ser conservadora, apesar de ter algumas coisas, né, que a gente sabe que também a gente tem dúvida. Paula, extremismo então, não leva assim, lugar nenhum. Eu não gosto dessas conotações. Eu sempre falo, se aquilo te faz, te tira daquilo que é a visão do Senhor, não é bom. Então, isso que eu sempre falo para os jovens, né? E esse movimento, Kleber, é um movimento que começa e ele vai persistir. A ideia é essa, a gente não pode parar com esses movimentos, é aquilo que você falou. Vai para a rua, no outro dia, e aí? O que nós vamos fazer? Nós precisamos ter pessoas que nos representam no nosso município, no nosso estado e lá em Brasília. Nós temos que começar a tomar posicionamento, a invadir esses locais que por muito tempo a gente achou que a gente não deveria invadir. Por muito tempo, eu vou falar isso com muito cuidado, a igreja preparava missionários, preparavam pastores, mas não preparavam pessoas para estar em certos lugares. Né? Se você for ver numa igreja, tem poucos médicos. Sim. Às vezes a gente precisa fazer uma ação, a gente não tem, a maior dificuldade em encontrar um médico. Mas, Paula, de quem é a culpa? A culpa só quem quer estudar? Mesmo. Não é? Ah, porque eu não sou filho de rico, mas tem um monte de exemplo de pessoas aí Sim. que estudaram em escolas públicas e que, coisa linda, outro dia eu vi um rapaz bacana, negro, que estudou em colégio comum, público, se formou piloto da Força Aérea Brasileira. Assim, esse negócio de cota, algumas coisas, olha... Nem vamos entrar nesse... Não, vai no mérito. Eu já sou da época que passava na raça. Na raça. Estudou, passou. Não estudou, não adianta não, irmão. Vai, já era. Então, eu vou dizer para você o seguinte, que nós precisamos ter um posicionamento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, tem países do mundo que algumas condutas cristãs não são nem para eles imoral. Agora, se por trabalho ou necessidade nós somos viajar para essas nações e lá foi liberado fazer, quer dizer, porque a gente está lá, nós vamos fazer também. Não! Nós vamos andar nas praças, nas nações, onde tiver que andarmos, e vamos manter os nossos valores e princípios. A igreja precisa trabalhar no sentido de oração e palavra. Agora, nem todos que estão inseridos lá estão com o mesmo propósito. Sim. Tem muita gente que ocupa um banco, um local, como também no campus acadêmico, tem gente que já está 15 anos no mesmo lugar, não sai de nada, né? Mas tem alguém que banca. E por que a igreja não tem tantos médicos, em alguns lugares não tem tanto engenheiro? Vamos estudar.
Vamos sair preparar. um pouquinho da frente das bobagens da vida, não é? E projete o futuro, porque a conta sempre vai chegar. Vai. A juventude passa, a balada passa, o momento passa. Aí você dá uma olhada para quem investe hoje em tempos de estudo, dedicação, o futuro recompensa. Mas cedo ou mais tarde, o tempo vai bater na porta da nossa vida e vai dizer assim: eu vim trazer a sua colheita. Você gastou uma juventude fazendo bobagem? Beleza, direito seu. Vamos voltar no livre-arbítrio, né? Que vai, para muita gente, é problema. Escolhe o que você quer fazer. Escolheu? Faça o que você quiser. Mas, lembre-se, um dia a conta chega. Então, jovem, é isso que o Kleber falou. Vamos estudar, vamos se preparar, para quando chegar lá, nós podemos se diferenciar, né, do que é pedido. Obrigado, Kleber. Nada, Paulo, à disposição. E vamos nesse movimento. E todas essas pessoas que nós estamos chegando vão caminhar com a gente. Nós temos muito por fazer. É isso aí. Quando a gente sabe o que é certo, Paula, não adianta. Eu cresci com um princípio dentro de mim daquilo que eu aprendi na Bíblia. A verdade, ela me liberta. Quem vive debaixo de mentira sempre vai depender de uma mentira para justificar uma mentira. A diferença da verdade e da mentira. Se você pegar um homem e arrancar as pernas dele porque ele fala a verdade, ele vai continuar falando a verdade. Se você arrancar os seus braços, ele vai continuar falando a verdade. Se você matar esse homem, a verdade, ela é imutável. Ela continua lá. Mas quem vive pela mentira sempre vai estar debaixo da influência daquela mentira. E isso, de acordo com a pressão do momento, você conta uma história. Eu não preciso disso. Você não precisa disso. A gente só precisa viver por aquilo que é certo. É isso. Verdade. Muito obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Estaremos dando prosseguimento a esse movimento que está só começando. Obrigado, Kleber. Deixa suas redes sociais aí, onde a gente pode te encontrar. Ok. E aonde as pessoas podem estar falando com você. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Penso que conversar sempre é um bom caminho. Antes de tomarmos qualquer decisão, a gente pesar naquilo que é certo, aquilo que é errado. Você me acha nas redes sociais, no Instagram, @PRKleberFlauzino. Você me acha também no soundcloud.com, é só você procurar por PR Kleber Flauzino. No Pinterest você procura por Kleber Flauzino 01. No Facebook, Kleber Flauzino. Muito obrigado, é um prazer poder falar com vocês. Dúvidas, eu estou lá para responder algumas perguntas. Obrigada, galera.